Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais uma aula na qual hoje vamos falar sobre essa que é a fase mais difícil que alguém pode atravessar. Essa talvez seja a fase onde que mais famílias sofrem, onde que mais pessoas sofrem quando estamos falando sobre transtorno de humor. Provavelmente você já viveu isso ou até mesmo alguém da sua família já passou por essa fase que eu costumo chamar de um inferno na terra, de tão ruim que ela é. É claro, eu estou falando dela, da depressão mista. E se você não sabe ainda o que é depressão mista, não se preocupe, que ao longo dessa aula você vai aprender tudo sobre isso de uma maneira descomplicada e fácil de compreender, que é basicamente a filosofia aqui no meu canal, onde que eu explico sobre saúde mental, onde eu explico como superar sintomas da depressão ou da bipolaridade, para deixar claro para você algo que muitas pessoas, infelizmente, ainda não têm acesso a esse conhecimento, que é totalmente possível, sim, vencer os sintomas da depressão, é totalmente possível, sim, vencer os transtornos de humor e os seus sintomas. É claro que eu preciso deixar claro que, até o momento, não existe pela ciência ou medicina ainda não inventou a cura para um transtorno bipolar, por exemplo. Mas existe controle dos sintomas. É possível viver bem, é possível viver uma vida produtiva, apesar de ser e de ter o transtorno bipolar. É verdade quando dizem que não tem cura. Infelizmente, ainda não encontramos a cura para isso. Mas já temos sim tratamentos eficazes, bons tratamentos que controlam por completo os sintomas. Se você for pensar bem, muita coisa também não tem cura. Se você vai olhar, por exemplo, para diabetes, para pressão alta, que seria hipertensão arterial sistêmica, se você for olhar para vários problemas de tireoide, para vários problemas autoimunes, todas essas coisas que eu estou citando e é comum de você ver por aí, também não tem cura. Porém, tem controle dos sintomas. E mesmo essa fase difícil que nós vamos conversar hoje, que é a depressão mista, onde que alguém pode sofrer muito ao atravessar por ela, ela também tem controle dos sintomas. Então não se desanime ao aprender e a saber como é a depressão mista, que é a pior fase que alguém pode atravessar. Porque existe tratamento e existe controle. Isso que é importante você saber ao longo de toda essa aula. Existe esperança de melhora. E vamos entender o que é essa tal de depressão mista. Olha só, para a gente entender isso, não existe nada melhor do que a gente voltar lá nas origens de um estudante, um médico psiquiatra que era aluno do Kraepelin. Para os meus alunos que são lá do MVB, já ouviram falar nesse nome Kraepelin, que basicamente é o pai fundador da psiquiatria moderna. E ele tinha um aluno extremamente inteligente, médico psiquiatra alemão também, que se chamava Weigand. E Weigand fez um sistema super fácil, assim, descomplicado de aprender sobre o que seria uma depressão mista. Olha que inteligente que ele foi. Ele separou em apenas 3 caixas que você vai precisar conhecer o que seria um estado misto. Na primeira caixa, por assim dizer, ele colocou o nome de energia. Na terceira caixa, ele colocou os pensamentos. E na segunda caixa, ele colocou o humor. Então fica energia, pensamentos e humor. Quando eu estou falando de energia, eu estou falando tanto da atividade física mesmo, quanto a atividade mental que a pessoa está. Energia física e energia mental que ela está. Então vamos lá ver quais são as 3 caixas, as 3 colunas que o Weigand dividiu para você pensar: humor, energia e pensamento.
Com essas 3 simples caixas, você vai compreender completamente o que são esses tais de estados mistos e aquela fase muito difícil que muitas pessoas atravessam, que é a depressão mista. Vamos lá entender como funciona? Primeiro, eu quero te falar sobre o que é uma depressão pura, utilizando essas 3 caixas que esse médico psiquiatra de mais de 100 anos atrás, que é o Weigand, que foi o Weigand, ensinou pra gente. Vamos lá, uma depressão pura, ela seria da seguinte maneira: o humor da pessoa estaria para baixo. Então imagina uma seta para baixo. O humor está para baixo. Essa pessoa está triste, desanimada, não tem prazer em fazer as coisas, não está animada para fazer as coisas. Muitas vezes perde a graça ou interesse naquelas questões que anteriormente ela teria muito prazer e gostaria de fazer. Então, o humor da pessoa é uma seta para baixo. Lembra disso. Além disso, eu te falei que são 3 caixas. Então, o humor é uma seta para baixo na depressão pura. A energia física e energia mental da pessoa também a gente vai colocar uma seta para baixo. Isso quer dizer que a pessoa pode ter uma lentificação do pensamento e uma lentificação do corpo. A pessoa se sente lenta, difícil de se mover. Para iniciar o movimento é difícil. Ela está deitada na cama e ela vai lá, ela sabe que precisa ir lá tomar banho, escovar os dentes ou fazer suas tarefas diárias, porém ela se sente muito lenta, pesada, difícil de iniciar os movimentos. Conta aí nos comentários se você já teve essa sensação durante algum episódio depressivo, de sentir lenta, de sentir de alguma maneira pesado, difícil de iniciar o movimento, principalmente demorar também, não apenas para fazer um movimento físico com o corpo, mas de raciocinar. Do raciocínio, de repente, está lento, sente que é aquele raciocínio que não está fluindo na mesma velocidade que normalmente fluiria. A pessoa pode, inclusive, falar de uma maneira mais lenta e raciocinar de uma maneira mais lenta. Então, vamos voltar para as 3 caixas que o Weigand ensinou para a gente e ver como que estão até o momento numa depressão pura. Primeiro, seta para baixo no humor. Segunda, a energia física e a energia mental, seta para baixo também na mesma direção. E vamos para a terceira de todas as caixas, que é o pensamento. O pensamento dessa pessoa, e aqui a gente precisa dividir o pensamento em qual a velocidade desse pensamento, se é lento ou se é rápido, e qual o conteúdo desse pensamento, se é um pensamento que é um pensamento negativo ou um pensamento positivo. Na depressão pura, todas as 2 coisas vão estar para baixo. É uma seta para baixo na velocidade do pensamento, que está mais devagar, e uma seta para baixo na qualidade do pensamento, no conteúdo do pensamento. Só são pensamentos negativos. Então, apesar do pensamento se arrastar, apesar do pensamento estar lento, só está pensando em coisas negativas. Ou seja, o principal conteúdo que existe ali na mente da pessoa são pensamentos negativos, às vezes pensamentos de ruína, que eu vou sentir que vai falir, ou pensamentos de uma autoestima baixa. Tudo para ela fica ruim, ela se sente uma pessoa ruim, ela sente que o mundo é muito difícil, ela sente que as outras pessoas são pessoas ruins, por assim dizer. Ou seja, tudo está para o polo negativo do pensamento. Isso quer dizer, se vê um copo meio cheio, vai falar que está meio vazio. É um viés para o pensamento negativo que é característico da depressão. E a gente precisa compreender esse viés negativo do pensamento na depressão
porque esse é um sintoma central, nuclear do que seria uma depressão e uma causa de grande sofrimento para as pessoas. Não é porque a pessoa quer que ela está pensando negativo, isso é característico da depressão. É característico da depressão como se fosse, é algo que eu costumo falar para ver se a pessoa compreende melhor esse viés do pensamento negativo na depressão, é como utilizar um óculos escuro de negatividade. Então, de repente, você olha para você e você vê só coisas negativas, vê só os seus defeitos, vê só os problemas da vida, vê só as coisas difíceis que você viveu no passado. Enquanto você olha para os outros, você também só vê os defeitos, só vê os problemas daquelas outras pessoas, ao invés de conseguir enxergar aquela figura mais integrada, que todos nós temos qualidades e defeitos, o mundo também é assim, o mundo tem situações muito difíceis e situações muito boas, tem dores e tem alegrias também. Porém, durante a depressão, a pessoa só consegue enxergar e só consegue pensar, só consegue favorecer o pensamento negativo. Esse é um viés do pensamento. E com esse óculos escuro de negatividade, ela olha para o mundo e sente o mundo como algo ruim, ameaçador. Não é à toa que muitas pessoas durante a depressão se sentem inseguras. É claro que vão se sentir inseguras, porque estão imaginando que são inadequadas de alguma maneira ou têm apenas defeitos e são incapazes de lidar com a dor e as dificuldades do mundo, porque esse viés negativo do pensamento durante a depressão é um sintoma nuclear. Elas podem sentir que os outros, ao invés de querer o bem dela, está querendo o mal, ou que não a amam, ou que não desejam o bem dela, mesmo que racionalmente, isso é muito importante, ouve o que eu vou dizer, mesmo que racionalmente a pessoa entenda que tudo isso não é verdade. Então, racionalmente, a pessoa até pode pensar: nossa, mas parece que não é verdade. Eu tenho uma família, as pessoas me amam. Mas o sentimento, a emoção que ela tem não é essa. A emoção, o sentimento é aquela coisa negativa, ruim. Mesmo que racionalmente a pessoa pense: nossa, mas eu não vou falir, eu não vou perder tudo que eu tenho. Isso não faz sentido. Mas ali ela continua sentindo medo, ela continua sentindo aquela emoção negativa, implacável, corroendo ela o tempo todo, atormentando a pessoa o tempo todo. Me conta aí nos comentários, me diz se você já passou por isso. Que se durante um episódio de depressão você ficava sentindo mal quase que o tempo todo, ou até mesmo o tempo todo, e por mais que você pensasse ou tentasse pensar em coisas positivas e que aquilo não fazia sentido racionalmente, ainda assim você sentia emocionalmente daquela forma negativa. Me conta aí nos comentários. Você vai ver que você não está sozinho, que tem várias pessoas aí contando nos comentários que isso acontecia com elas também. É porque é uma característica da depressão. Existem motivos neurobiológicos para que isso aconteça. Você não está sozinho nisso. Isso é algo que eu sempre insisto em falar, que eu sempre insisto em dizer. Pessoas em geral que estão atravessando esse momento difícil que é uma depressão podem se sentir sozinhas, desamparadas, que são a única pessoa no mundo que está passando por aquilo, que é a única pessoa que está sofrendo com isso, quando na verdade, quando você tem um grupo de pessoas unidas, uma comunidade de pessoas que têm o mesmo interesse, que são vencer os sintomas, como é lá no caso do MVB, você começa a aprender que você não está sozinho, você não está sozinha, que existem outras pessoas passando pelas mesmas dificuldades ou dificuldades semelhantes às suas e principalmente que venceram essas dificuldades, que venceram esses sintomas,
que há esperança de que isso vai acabar, de que esses sintomas irão acabar e você vai voltar a viver melhor, que você vai se sentir bem e viver melhor. Essa esperança é extremamente importante. Essa esperança que é fundamentada e é real. Existem formas de vencer os sintomas, existem maneiras de vencer os sintomas e outras pessoas já conseguiram mesmo, que você não está sozinho, por mais difícil que seja essa fase. Então, a gente amarrando o que seria uma depressão pura, antes da gente seguir para a depressão mista, lembra das 3 caixas que o Weigand ensinou para a gente? A energia, o humor e o pensamento. E a gente até dividiu o pensamento entre velocidade e a qualidade desse pensamento. Vamos entender então o que é a depressão pura de maneira resumida. Na depressão pura, o humor está com seta para baixo, o pensamento seta para baixo, tanto na velocidade quanto na qualidade do pensamento, e a energia seta para baixo também. Então aí você já entendeu o que seria um estado puro de humor. É quando todas as setas estão na mesma direção. No caso da depressão pura, tudo está para baixo, o humor está para baixo, a energia está lentificada, o pensamento está lentificado. Obviamente, a qualidade do pensamento está enviesada, está direcionada para o negativo. Isso é uma depressão pura. Mas agora você deve estar se perguntando, Renato, e o que é essa tal de depressão mista que você chama de um inferno na Terra ou que é a pior fase que a pessoa pode atravessar? A depressão mista, ela é diferente no seguinte sentido. Se é depressão, a primeira das 3 caixas está com a seta para baixo. O humor da pessoa está para baixo, porque é depressão. Se é depressão, o humor dessa pessoa coloca aí seta para baixo. Se você é uma pessoa que está estudando, que gosta de ir seguindo as minhas aulas aqui, toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no canal do YouTube para uma dessas aulas que eu sempre dou semanalmente. Se você gosta de anotar, como eu sei que vários de vocês fazem, parabéns, que depois você vai ter um resumo inteiro sobre aí praticamente todos os assuntos importantes em saúde mental. Então pega aí o caderno, se você é dos que anotam, e coloca isso. A depressão mista, o humor da pessoa está com a seta para baixo. E se está com a seta para baixo, por ser depressão, humor, como que está a energia dessa pessoa, a energia física dessa pessoa, que é a nossa segunda caixa. Aqui é que a coisa começa a mudar. Aqui é que a coisa começa a mudar. A energia na depressão mista, ao invés de ser uma seta para baixo, vai ser uma seta para cima. E aí você já pode começar a me perguntar, mas Renato, como assim seta para cima? A energia da pessoa quando está deprimida está para cima? Sim, na depressão mista, o que acontece é a energia física dessa pessoa fica para cima ao invés de para baixo, como você aprendeu na depressão pura. Então vem comigo para você pegar bem isso aqui. Vou te explicar da maneira mais simples possível. Depressão pura, energia para baixo, humor para baixo, pensamento para baixo, todas as setas para baixo. Depressão mista, a coisa muda de figura. O humor está para baixo, é verdade. Porém, a energia está para cima. Aí você pode até estar pensando, e eu já estou imaginando aí sua cabeça pensando, não, mas se a energia da pessoa está para cima, isso é melhor do que a energia está para baixo. É isso que você está imaginando aí ou não? Provavelmente é isso que você está pensando, né? É exatamente o contrário.
Por quê? Pensa assim, energia para cima é bom a gente ter quando a gente está com pensamento positivo na cabeça, quando a gente está de bem com a vida, quando a gente está capaz de sentir interesse, ver a graça nas coisas. Porém, quando você está deprimido, é horrível estar com a energia para cima, porque essa energia para cima, ao invés de virar uma coisa boa que você faz e se sente bem, começa a virar inquietação, agitação. Por quê? Porque o humor está para baixo, a pessoa está se sentindo mal. Então, se eu subo a energia, ela começa a ficar inquieta, agitada, sem lugar, meio que desesperada. Então, olha isto, que é extremamente interessante. Muitas pessoas sentem isso, mas não compreendem, ninguém disse para elas antes que isso é o que elas estão atravessando. Então a pessoa está deprimida, você pergunta para ela, você está se sentindo bem? Não, estou me sentindo mal. Você está vendo graça nas coisas? Não, não estou vendo graça nem interesse nenhum. Posso estar me sentindo triste, desanimado. E, ao mesmo tempo, ela não consegue ficar parada. Ela não consegue ficar quieta no cantinho dela. Ela se sente inquieta, ela se sente agitada. É por isso que esse tipo de depressão costuma ser muito mais sofrido ainda do que a depressão pura. Porque agora, além de estar se sentindo mal, do humor tá para baixo, essa pessoa está se sentindo inquieta, agitada. É pior para ela. A sensação que ela tem é pior ainda. A sensação que essa pessoa está tendo é mais sofrida ainda do que a pessoa que está numa depressão pura. E é claro, a depressão pura já é muito ruim, já é muito sofrido. Porém, a depressão mista pensa que é com requintes de crueldade, por assim dizer, para aquela pessoa que está sofrendo isso. Agora ela se sente mal, mas está inquieta, agitada e até desesperada. E aqui a gente tem um problema, porque muitas pessoas, quando estão sentindo essa depressão mista, como elas ainda não tiveram a oportunidade de fazer o que você está fazendo, assistindo essa aula, comigo te explicando exatamente de forma descomplicada o que é uma depressão mista, elas vão chegar em seus médicos, ou no seu psicólogo, ou no seu médico, e vai falar o quê? Eu estou me sentindo agitada, eu estou me sentindo ansiosa. Essa é a palavra que as pessoas vão usar ao descrever essa depressão mista. Eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Só que isso não é ansiedade verdadeira. Isso é uma agitação, uma inquietação física característica da depressão mista. Ansiedade de verdade é uma outra coisa que nós vamos aprender em uma das nossas aulas que acontecem toda quarta-feira, 8 horas da noite. A ansiedade é uma antecipação negativa do futuro, que a gente vai aprender em uma aula específica para isso. Mas, por enquanto, compreenda isso. Muitas vezes, quando as pessoas que estão deprimidas falam que estão ansiosas, é muito importante que o psicólogo, que o médico ou que você mesmo se pergunte: o que é que você está sentindo, que você está dando o nome de ansiedade? Porque muitas vezes a pessoa fala ansiedade querendo dizer uma coisa. Só que o que a outra pessoa compreende é outra coisa totalmente diferente quando ela ouve a palavra ansiedade. É um problema da comunicação humana. Nós, como seres humanos, às vezes a gente diz uma palavra e a gente acha que todo mundo está pensando na mesma coisa. E na verdade não é. Eu falo uma palavra que significa algo para mim e para você significa algo totalmente diferente. Ansiedade é uma dessas palavras, onde que muitas vezes as pessoas que estão em depressão mista, humor para baixo, energia para cima, sentem inquietas, agitadas e dão o nome disso de ansiedade. Porque elas não estudaram como você está tendo a oportunidade de estudar aqui comigo.
Então, eu quero inclusive te fazer um convite agora. Pega essa live que você está assistindo, pega essa aula que você está vendo agora e encaminha para alguém que pode ajudar. Não te custa absolutamente nada e você vai estar fazendo um bem, você vai estar ajudando outra pessoa ao ajudar a espalhar essa informação. Isso é algo importantíssimo que muitas pessoas sofrem com isso, mas não tiveram a oportunidade de ouvir alguém descrevendo, ensinando que na verdade o que eles estão sentindo não é ansiedade, é depressão mista, e isso muda completamente a abordagem do tratamento que elas vão passar para que fiquem melhor. Então, pega essa aula, compartilha com aquelas pessoas que você ama, compartilha com quem você acha que pode ajudar. Não te custa nada e pode ajudar e ter um impacto positivo muito grande na vida de outras pessoas. Então, vamos lá para a nossa terceira caixa da depressão mista. Você já sabe como está o humor, está para baixo, você já sabe como está a energia, está para cima. E o pensamento? O pensamento, lembra que a gente dividiu ele em velocidade e qualidade de conteúdo? O conteúdo é para baixo, negativo, porque é depressão. Se é depressão, lembra que um dos sintomas nucleares centrais da depressão é um enviesamento do pensamento para o polo negativo. A pessoa está pensando negativamente sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo. É um enviesamento cognitivo do pensamento. Então, o conteúdo do pensamento numa depressão mista, assim como na depressão pura, é para o negativo também. Mas a velocidade, ao contrário da depressão pura, que está para baixo, na depressão mista pode estar para cima. A velocidade do pensamento está para cima, está aumentado. E aí, novamente, você pode me perguntar, Renato, mas espera aí. O pensamento estar acelerado, estar mais ágil, com a velocidade maior, na depressão mista, não é melhor do que estar um pensamento lento? Nada disso. Engano completo. Pelo contrário, o seu pensamento estar acelerado é bom se você está pensando em coisas positivas. Mas se você está pensando em coisas negativas, o seu pensamento acelerar, de repente você vai entender por que é que eu chamo essa fase de depressão mista de um inferno na Terra. Por quê? Porque agora o seu pensamento está muito negativo e você não consegue parar de pensar. Agora, ao invés de ser só negativo, é negativo ao quadrado, ao cubo, totalmente exponencial, por assim dizer, aumentado. Agora, ao invés de pensar, pensa dessa maneira para ficar fácil. Ao invés de pensar 2 pensamentos negativos por minuto, você está pensando 10 pensamentos negativos por minuto. É óbvio que é pior. Agora, ao invés de pensar 10 pensamentos negativos por hora, você está pensando 100 pensamentos negativos por hora. Então, é óbvio que se você estiver deprimido, o seu pensamento estar aumentado em velocidade é muito pior. Agora, além de ficar triste, você fica desesperado. Então, observa como a depressão mista é pior. A pessoa está deprimida e fisicamente ela pode estar inquieta, agitada, sem lugar, e o pensamento dela pode atingir níveis de desespero, extrema angústia. Por quê? Porque está acelerado ao mesmo tempo. E isso é muito importante de compreender. Agora você está entendendo como alguém com depressão mista se sente, ou você está entendendo como você se sentiu verdadeiramente ao atravessar um episódio de depressão mista. Coloca aí nos comentários se você já sentiu dessa maneira, se você já sentiu esse tipo de depressão a qual estou me referindo, onde você se sentia deprimido, mas ao mesmo tempo inquieto,
e ao mesmo tempo o pensamento acelerado. Pulava de um assunto para outro, de uma preocupação para outra, de um assunto ruim para outro. Muitas vezes também existe uma diferença nessa depressão mista que eu vou te contar. É uma diferença ao longo do dia que é muito importante de ser compreendida. A pessoa começa a manhã de maneira mais lenta, mais lentificada. Lá na hora, final da tarde, aquele crepúsculo, sabe? Final da tarde, ali, metade da tarde para frente, começo da noite, ela se sente ansiosa, agitada, inquieta. E à noite, a mente acelera, ela fica ligada. Observa que é uma inversão completa do ritmo biológico. O que é esperado normalmente do ser humano, com seu ciclo biológico, seu ritmo biológico bem ajustado. Se você ainda não sabe o que é ritmo biológico, vai lá, tem a playlist aqui no canal de uma live completa na qual eu explico o que é o ritmo biológico e como que você pode ajustar o seu ritmo biológico. Corre lá e assiste depois de terminar de ver essa aula. Sendo que o que é esperado do ritmo biológico normal é mais energia pela manhã, a energia dá uma diminuída lá para o final da tarde, você finalmente fica sem energia à noite e dorme. Isso é o esperado. Muita energia, a energia vai diminuindo gradualmente ao longo do dia até que você dorme. Observa que em algumas pessoas com depressão mista, em estado misto, é uma inversão completa disso. A pessoa acorda com pouca energia, a energia vai aumentando até que ela fique ansiosa ali no final da tarde, início da noite, e fica ligada, ativada à noite, não consegue dormir direito. Esse estado, essa inversão do ritmo biológico, é muito comum de acontecer em pessoas passando por depressão mista. Me conta aí nos comentários se você já passou por algo parecido. De manhã sem energia, final da tarde maior ansiedade e à noite ficar ligado, ativado, não conseguir dormir. É um tipo também de depressão mista no qual inverte completamente o ritmo biológico. Olha como é importante você compreender o que está acontecendo consigo mesmo. É por isso que eu insisto sempre lá para os meus alunos do método Voo Bipolar. Conhecer a si mesmo, conhecer os sintomas é essencial para duas coisas. Uma, prevenir novas crises, porque se você conhece a si mesmo, você começa a reconhecer os gatilhos que levam a essa nova crise. E quando você reconhece os gatilhos, você consegue prevenir esses gatilhos e evitar novas crises. E segundo, quando você conhece a si mesmo, quando você conhece o que está acontecendo com você, você é capaz de descrever muito melhor para o psicólogo, para o médico, o que você está sentindo, e você é capaz de receber uma ajuda mais adequada e mais eficiente, porque agora você sabe dizer exatamente o que você está passando. Porque quando alguém está numa depressão mista, em geral, é uma confusão completa. Você vai ver que é uma fase onde a pessoa sente que a vida está meio fora de controle, está meio desorganizada, que está descontrolada a vida. De tão ruim que é essa depressão mista. E me conta aí nos comentários se você já sentiu isso que eu estou te contando. Essa inversão do ritmo biológico. Se você já sentiu uma depressão no qual seu humor estava para baixo, mas estava inquieta fisicamente, ou que o seu pensamento estava acelerado, pulando de uma preocupação para outra, não conseguia dormir direito à noite. É extremamente comum em episódios de depressão mista. Em especial em mulheres. Mulheres têm mais depressão mista do que homens. O que não quer dizer que homens não tenham. Homens também têm episódios de depressão mista. Porém, isso é mais comum de acontecer em mulheres do que em homens. Existem outros motivos também pelos quais a depressão mista acontece. Porém, esse é um assunto para a nossa próxima aula, no qual nós vamos conversar aqui
toda quarta-feira, 8 horas da noite, aqui no canal do YouTube. Nós vamos conversar sobre saúde mental e maneiras pelas quais você pode melhorar esse que é o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Hoje você aprendeu sobre o que é uma depressão mista e nas nossas próximas aulas a gente vai tirar uma aula para aprender o que causa a depressão mista, quais são os principais tratamentos envolvidos com a depressão mista e que funcionam para a depressão mista. Te espero na nossa próxima aula, quarta-feira, às 8 horas da noite. Vamos juntos aqui conversar semanalmente como você pode viver uma vida muito melhor e mais plena emocionalmente. Um forte abraço a todos e até a próxima semana. Até mais!